Eu gostaria de começar perguntando sobre o Brasil de hoje. Tá? A gente tem 1 ano e meio de governo Lula, né, onde foi proposto aí uma reviravolta com relação ao que estava sendo praticado no governo de extrema-direita. Eu queria um balanço. O que você está achando até agora? O governo está indo pela direção certa? O Brasil, entre 1930 e 1970, era um dos países do mundo que cresciam mais rapidamente. Agora estamos no marasmo, estagnados. Não é só esse governo Lula, o governo anterior também, o governo Bolsonaro, os dois governos. Supostamente há no Brasil uma polarização política. Há duas tribos políticas em conflito e haveria um contraste radical entre essas duas tribos. Na realidade, porém, o problema é o oposto. A polarização é superficial e as duas tribos convergem na mesma política ruinosa que jogou o país no abismo. O rentismo financeiro, o financismo fiscalista, de um lado, é o primeiro tema comum do governo Lula e do governo anterior, o governo Bolsonaro. A ideia de que o caminho para o crescimento é ganhar confiança financeira, fazer o que os mercados financeiros querem, equilibrar as contas, gerar um superávit, e com isso, supostamente, viria o investimento, que traria o país para cima. Isso nunca deu certo em qualquer país do mundo, muito menos no país onde eu trabalho, os Estados Unidos. O outro tema é o pobrismo, distribuir as sobras aos pobres, por uma política assistencialista. Pobrismo casado com financismo conduzem o país, e as contas do consumo urbano são pagas pela agricultura, a pecuária e a mineração. O país se industrializou violentamente. Estamos andando para trás, rumo ao século XIX, e colocando no navio minério de ferro não transformado, soja não transformada, enviando esse navio para a China, e o mesmo navio nos traz de volta todos os produtos do intelecto. Essa é uma troca ruinosa para o país. E construímos, aproveitando a nossa riqueza em produtos naturais, um modelo de desenvolvimento baseado no divórcio entre a inteligência e a natureza, quando tudo o que deveríamos querer é o casamento da inteligência com a natureza. Esse é o Brasil de hoje. Essa é a realidade econômica triste que estamos vivendo. Por outro lado, há um grande fenômeno transformador na estrutura do país. Surgiu uma nova classe média, morena, mestiça, que vem de baixo, cheia de energia, de dinamismo empreendedor. E, nesse particular, o Brasil é uma variante de algo que acontece em todo o mundo. Hoje, no mundo todo, a maioria das pessoas, homens e mulheres, são pobres e desorganizados, se não absolutamente pobres, relativamente pobres, e seu horizonte de aspiração, em vez de ser proletário, como Marx descrevia, é pequeno burguês. O que a maioria dos homens e mulheres querem é ter uma pequena fazenda, uma loja na cidade, um serviço técnico pelo qual possa cobrar. Por falta de outras opções, acaba descambando para a ideia da propriedade familiar isolada e arcaica, que não é uma solução adequada para eles e, sobretudo, não produz o milagre de crescimento para o país. Para que produzisse esse milagre, seria necessário haver uma cisão na elite. Todas as sociedades contemporâneas são sociedades de classe. E o aproveitamento das massas depende de ação nas elites.
seria necessário que surgisse na elite uma contra-elite, uma elite dissidente, de orientação produtivista e nacionalista, que se opusesse à parte preponderante da elite, rentista, aproveitadora, neocolonial, que buscasse o poder, ganhasse o poder, e a partir do poder oferecesse àquela maioria da pequena burguesia subjetiva alternativas à sua opção preferencial pela propriedade familiar tradicional. Embarcá-los nos primeiros passos da nova vanguarda produtiva, que é a economia do conhecimento. Isso é que seria necessário para enfrentar e superar o marasmo. Nesse particular, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o Estado conta de muitos dos instrumentos que seriam necessários para qualificar a produção. São heranças do corporativismo varguista, em grande parte. O SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos de desenvolvimento, a própria Embrapa. Muitos desses instrumentos estão hoje pervertidos e carcomidos, porque não estão mobilizados a favor desse projeto de qualificação produtiva. Mas nós poderíamos resgatá-los, usá-los como meios para trazer as pequenas e médias empresas retrógradas, que são responsáveis pela maior parte do produto e pela grande maioria dos empregos, para mais perto da vanguarda produtiva. E para abordar essa massa de agentes econômicos individualizados, os informais, de um lado, e os precarizados na economia formal, de outro, e capacitá-los, transformá-los em artesãos tecnologicamente qualificados. E, com isso, iniciar no país um projeto produtivista e capacitador. É isso que eu quero. Então, o que eu estou dizendo, em resumo, é que o Brasil está no marasmo, está na estagnação, por conta dessa aliança obscurantista entre o rentismo financeiro e o pobrismo, mas que tem a matéria-prima humana e social para uma reviravolta. E é essa reviravolta que nos deve interessar a todos, porque só ela pode engrandecer o Brasil.